José Luiz, boa noite. Vamos começar então, gente? Já estamos meio que tarde aí. Então, na semana passada a gente estava falando sobre franchising, né? Franchising do ponto de venda, franchising em outros locais também e tal. Hoje a gente já muda um pouquinho de figura, a gente vai para uma situação um pouco mais ampla, tá? Que é a internacionalização empresarial e o sistema de distribuição, ok? Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente termina, né? Hoje, basicamente, uma parte conceitual, né? Que não tem aí muitos exemplos, tal, que é mais conceito mesmo, mas vamos ver o que a gente pode fazer aqui para que vocês entendam da melhor forma. Bom, pessoal, inicialmente, apenas para a gente entender, tá? Hoje em dia, deixa eu só colocar alguém aqui entrando, Wesley. Boa noite, Wesley. Bom, voltando, né? Hoje em dia, galera, tá muito difícil das empresas, por exemplo, lojista, tal, tá muito difícil as empresas, indústrias também, tá muito difícil das empresas não competirem com as empresas que vêm de fora, com as empresas que são internacionais, tá? Vocês estão vendo aí até as lojas menores, né, que acham, por exemplo, aqueles que acham, e eu já falei isso com vocês, aqueles que acham que a concorrência é a loja que está do lado, que vende a mesma coisa que você está redondamente enganado, tá? Ela não deixa de ser uma concorrente, mas eu preciso estar atento. Por mais que a minha lojinha seja de bairro, tá? Por mais que ela esteja situada numa portinha só, eu preciso estar atento porque eu estou competindo com empresas de fora do país, tá? Então, vocês veem aí, por exemplo, que através do AliExpress e de outros aí, Shopee, Amazon, tal, que hoje você consegue comprar de tudo na internet, né? Sendo de fora do país ou dentro dele, ok? Então, hoje, mesmo a menor lojinha ali, ela compete com o mercado internacional, tá? E ela precisa estar atento a isso. Quando eu percebi que o mercado internacional estava ganhando mercado, tal, dentro do nosso aqui, né? E as pessoas estavam migrando, estavam comprando mais coisas por internet, tal. Eu fui lá no meu fornecedor e perguntei para eles, falei, ó, o que eu posso fazer para vender no mesmo preço que eles, porque eu estou perdendo mercado e, logicamente, a loja vai falir desse jeito, né? E aí eles me deram a opção, olha, vamos fazer seu produto assim, assim, assado, tal, não sei o quê. E aí eu consegui competir no mercado, tá? Só fechei por conta do corona aí, né? Porque as pessoas não podiam entrar dentro da loja mais. Né? Então aí ficou difícil, porque, por exemplo, um sapato a pessoa quer experimentar, né? Então o motivo do fechamento da loja foi esse, que com essa história do corona aí não tinha mais condições, estava pagando uma porrada de aluguel, aí depois se passar o corona a gente vai analisar se volta para o mercado ou não, tá? Então, ó, como eu estava falando para vocês, as empresas hoje, elas competem com esse mercado internacional, tá? Elas não fazem só mais para o mercado nacional, não fazem mais, o concorrente não é mais aquele que está só ali do seu lado, ela também está, são aqueles que vêm de fora, ok? Então vamos começar aí. Atualmente, ó, qualquer empresa, num dado momento, né, terá a necessidade de contratar uma empresa de outro país. Ou seja, às vezes até a matéria-prima mesmo, tem empresas que estão tendo que trazer de fora, né? Às vezes a gente acha que não, mas, por exemplo, o pãozinho francês, a farinha, muitas das vezes, ela vem importada.
e ela é movida pela taxa do dólar. Então, por exemplo, o dólar tem aumento, como os em francês tem aumento, né? Então, tem várias coisas que a gente acha que não. Vou colocar o Felipe aqui. Felipe, boa noite. Então, pessoal, tem várias coisas que a gente acha que não, mas que estão atreladas ao mercado internacional, tá? Então, em algum momento, ele terá que contratar uma empresa de outro país, tá? Então, cada vez mais, as fronteiras do mercado são mais largas e a concorrência dentro do nosso mercado, pelas que aqui chegam, é mais evidente. Então, a gente está vendo aí lojinhas de R$ 1,99 vendendo produto chinês, até os próprios chineses, né, abrindo lojinhas desses produtos aqui no Brasil, tal. Então, se engana tremendamente aquele que acha que o nosso concorrente é simplesmente aquele que está do nosso lado, tá? Eu preciso começar a analisar o mercado de forma diferente. Eu preciso passar a enxergar de que a concorrência ela é muito grande, tá? A concorrência hoje ela é internacional. Eu preciso estar atento aos preços, eu preciso estar atento à forma de entrega desse pessoal e tentar fazer algo diferente, tá? Eu costumo até comentar sobre isso. Tem uma situação que eu estou vendo como preocupante ao longo desse tempo aí, que é o seguinte: as empresas estão achando que venderem diretamente do fabricante para o consumidor final, elas vão estar gerando mais lucro para elas, tá? E vão estar fazendo um melhor negócio. Tudo bem, até aí eu até concordo, porque se uma empresa vende para você, deixa eu só colocar o Wesley aqui. Oi, Wesley, boa noite. Retomando, pessoal, se uma empresa vende para você, no mercado, por exemplo, se uma empresa vende para você a um determinado custo e você tem que repassar, né, para você ter lucro, você tem que vender esse produto ao dobro daquilo que você comprou do fabricante, tá? Então, por exemplo, eu compro do fabricante um produto a R$100 e eu vou vender ele a 200. O que as empresas, o que as fábricas acharam? Que em vez de vender para mim a 100, vender diretamente para o meu consumidor a 200, eu vou passar a ter lucro, muito mais lucro do que eu tinha, vendendo diretamente. A princípio, isso parece ser uma coisa legal, né? Mas aí que entra uma coisa muito preocupante, mas muito preocupante, que já estou começando a ver esse reflexo, apesar de eu ter fechado a loja, talvez estou começando a ver esse reflexo no mercado, tá? Fazendo isso, as fábricas começam a competir diretamente com o mercado internacional. Ou seja, se ela está mandando diretamente para o consumidor final, tá? A China, os Estados Unidos também estão mandando para o seu consumidor final através de coisas como o Amazon, como o AliExpress, tá? Então, a fábrica que competia de uma outra forma, ela começa a competir diretamente com esse mercado. Qual que era a vantagem de você vender para o lojista vender para o consumidor final? De que o lojista aqui, ele conhece muito mais os hábitos desses consumidores, tá? Do que o mercado internacional, do que o fabricante. Por exemplo, cada região, ela tem uma tendência diferente. Cada região, por exemplo, do estado de São Paulo, ela tem uma tendência diferente. Eu representava uma marca de sapatos de Franca, eu vendia, né? Eu era representante deles, e eu vendia, por exemplo, para mim, aqui, eu também pegava produto deles, né? Eu vendia aqui na loja de Dracena um produto bem mais tradicional. Aí você chegava e ia vender para uma loja do shopping de Prudente.
os caras já compravam um negócio um pouco mais extravagante do que o meu, alguns produtos mais diferenciados, que se eu colocasse no meu, eu não venderia. E quando eu ia vender para a loja de Rio Preto e de Ribeirão Preto, era aquilo que tinha de mais diferente, era o que vendia. Tá? Outro exemplo, aqui no nosso estado, você vende muito mais produtos de cor, muito mais carros, por exemplo, das cores preto, prata e branco, tá? São as cores que mais vendem aqui na nossa região. Se você vai para o Rio Grande do Sul, são os mais diferentes, são o vermelho, o azul, o verde e tal, não sei o quê, é o que mais vende por lá. Então, são características diferentes que, por exemplo, eu como lojista, eu conhecia cada cliente meu pelo nome, tá? Sabia os hábitos dele, sabia da forma com que ele não gostava de ser abordado ou que ele gostava de ser atendido. Então, quando a fábrica passou a vender diretamente, ela perdeu essa referência que tinha da gente ter esse conhecimento, tá? Então, vale a pena? Não sei. Isso, hoje em dia, as fábricas estão voltando a entrar em contato com a gente, tal, querendo que a gente retome e tal. Então, eu acho que não deu muito certo por conta disso, tá? Então, cada vez mais essas fronteiras do mercado estão mais largas, né? E a concorrência dentro do nosso mercado, pelos que aqui chegam, é mais evidente. Então, se antigamente você tinha só o AliExpress, hoje você tem inúmeros, né? Cada hora surge um, aí Shopee, cada hora surge um diferente, né? Desses mercados de fora. E o que é pior, desses mercados que vêm de fora, por exemplo, da China, a estatal, que é a empresa federal lá, a empresa do governo, eles bancam, por exemplo, o correio deles lá, eles bancam para que esse produto seja enviado para cá no menor custo possível. Então, por isso que o mercado chinês deu uma alavancada violenta. Você passa a vender para o mundo inteiro, né, competindo com a mesma taxa de envio, ok? Então, esse é o diferencial. Então, você precisa combater isso de alguma forma. Então, mesmo para quem só o mercado interno interessa, ou seja, lojinhas ou até indústria, né, que acham que só o mercado interno interessa, a questão da internacionalização ela deve ser colocada, pois assim, pois se não o fizerem, né, corre o risco de competir no seu mercado com empresas cujas estratégias passa pela internacionalização, tá? Então, hoje está se buscando alternativas fora do país que te deem condições melhores. Às vezes, pessoal, você comprar de fora é mais barato do que você comprar do mercado interno, tá? E aí tem o outro lado também. Por exemplo, quando o dólar está alto, as indústrias mandam para fora para você receber em dólar, tá? E o mercado interno, elas evitam um pouco de enviar para cá. Por quê? Porque elas passam a atender muito mais o mercado externo, tá? Quando o dólar está mais baixo, aí essas indústrias começam a vender mais para o mercado interno. Então, de uma forma ou de outra, você passa a ter que tratar, né, ou fora ou dentro tal do mercado aqui, você tem que passar por essa internacionalização. Você precisa analisar o mercado como um todo, não mais como aquele que só está aqui do seu lado. Beleza? Então, isso são estratégias, né? Então, o que a gente vai tratar hoje na aula, especificamente? Então, o que é uma empresa internacional, né? E o que diferencia essa empresa internacional da nacional? Tá? O que é uma empresa internacional? É uma empresa que está localizada lá fora do país? É uma empresa que compra produtos do país para revender aqui? É uma empresa que manda seus produtos para fora para que eles sejam vendidos lá fora? Tá? Importa matéria-prima e manda um produto manufaturado para fora? Então, o que é uma empresa internacional em si? Tá? Então, vamos ver sobre isso aqui.
esse é o nosso tema de hoje, tá? Então, uma empresa internacional, sempre que operar em mais de um país, pode parecer correta. No entanto, será que os limites geográficos de um determinado país serão suficientes para caracterizar a empresa como internacional, né? Se eu simplesmente enviar esse produto para fora, tal, não sei o quê, eu sou considerado internacional, né? Por outro lado, será que uma empresa importadora, ou seja, aquela que traz os produtos de fora para vender aqui, que tem frequente contato com diversas empresas de outros países, pode ser considerada uma empresa internacional, muito embora só opere aqui dentro do país, tá? Então, existem essas características aí que eu preciso responder. Se uma empresa está mandando produto para fora, ela é internacional. Se ela está importando esses produtos, ela é considerada internacional. Tá? O que muda isso, pessoal? O que muda você saber se ela é internacional ou não? Porque ela passa por tributos diferentes. Tá? Se você, por exemplo, importa produtos, tal, não sei o quê, é uma coisa, você paga um determinado tributo. Por exemplo, se você vai exportar, às vezes você tem tributos diferenciados. Às vezes o governo te subsidia algumas coisas. Tá? Então, você precisa saber se sua empresa é considerada internacional ou não para você poder usufruir de tudo isso. Ok? Então, uma empresa internacional, sempre que ela operar em mais de um país, pode parecer correta. No entanto, será que os limites geográficos de um dado país serão suficientes para caracterizar uma empresa como internacional? Essa pergunta que a gente tinha feito anteriormente, né? Então, vamos ver se realmente ela pode ser considerada, como que ela pode ser considerada internacional, tá? Então, para responder essa questão, deve-se procurar entender quais as diferenças entre as empresas que atuam no mercado delas e aquelas que atuam em vários mercados internacionais, tá? Fundamentalmente, as diferenças são culturais, orgânicas, de processos, tal. Então, para uma empresa atuar em vários mercados, né, sejam eles segmentados do seu próprio mercado ou mercados de países diferentes do seu, deve se adaptar a receber novos estímulos resultantes de processos específicos, movido pela qual sua cultura e sua organização precisam ser reciclados. Então, pessoal, ele está me falando aqui, que para as empresas atuarem fora ou dentro, tal, muda uma série de coisas, tá? Por exemplo, para eu mandar um produto para fora, de um país para o outro, isso pode ser diferente, tá? Se eu entrar, por exemplo, num país como o Paraguai, se eu quiser comparar ele com os Estados Unidos, aliás, quiser comparar com um país da Europa, tá? A rede de transportes em que eu vou utilizar para mandar esse produto para fora, ela é muito diferente, tá? Por exemplo, na Alemanha se utiliza muito trem. Você não vê carretas de carros, essas caminhões cegonhas, você não vê nas estradas. Por quê? Porque são transportados por trens, tá? Aqui no nosso Brasil, Paraguai da vida, são transportados por carretas, tá? Se eu vou mandar o produto para o mercado chinês, é uma coisa. Se eu vou importar do mercado chinês, tem os subsídios de correios. Lógico que lá não chama correios, né? Mas tem os subsídios de empresas que mandam esses produtos para fora, tá? Então eu preciso me organizar para eu ver quais as características, né? As diferenças culturais, orgânicas e de processos. Quais são as características culturais? Tem local que eu não posso enviar determinado produto, tá? Por exemplo, se eu vou exportar para o Japão um determinado produto, tá? Eu preciso ter, no mínimo, uma norma qualificadora. O que é uma norma qualificadora? Por exemplo, um ISO 14001, que é uma norma
de meio ambiente, tá? Se eu não tiver essa norma, o Japão não aceita o meu produto. Então, são questões culturais. Outros países estão se lixando para isso, tá? Também tem normas orgânicas, ó. Tem alguns países que você pode mandar produtos orgânicos para fora ou não, tá? Ou na questão de processos, ó. Se você for mandar para a China, por exemplo, se você for importar da China, existem processos mais fáceis de importação do que em outros países, tá? Então, existem essas diferenças e eu preciso checar essas diferenças se vale a pena eu mandar para determinados países ou não, ou eu importar de determinados países ou não, tá? São esses processos específicos, ó. Beleza? E por outro lado, ó, será que uma empresa importadora que tem frequente contato com diversas empresas em outros países, né, pode ser considerada uma empresa internacional, muito embora só opere num país, né? A empresa que está importando, ela pode ser internacional? Essa é a pergunta que se faz aqui. Se eu simplesmente importo um produto, tá? Sou uma loja por exemplo, de vinhos importados. Se eu simplesmente importar o vinho lá de fora e vender ele na minha loja, aqui, eu posso ser considerado uma empresa internacional, né? Para que as empresas que, embora atuando no seu mercado, prevejam enfrentar concorrência vinda do exterior, né? Essa adaptação torna-se imprescindível à sobrevivência, pois pode prever que quem chega de fora quer passar algo de sua cultura e personalidade. E sempre que isso acontece, torna-se um forte fator de competitividade. Tá? Isso, lógico, pessoal, dependendo do mercado que você está atuando. Tá? Muitas das vezes, que são produtos mais caros, tal, que tem alguns valores agregados diferenciados, tá? É mais fácil, por exemplo, dessas empresas que estão vindo de fora, de vender, porque elas estão vendendo uma cultura diferente, uma personalidade e tal. E o mercado, às vezes, é muito adepto a consumir esse tipo de produto. Tá? E aí eles estão começando a criar um valor perante o seu produto que é superior ao seu. Tá? Quem nunca ouviu falar, por exemplo, produto importado é melhor que o produto nacional. Né? Hoje a gente está vendo que nem todos, né? Porque você tem aí um mercado chinês que às vezes coloca produtos horríveis, né, para a gente. Mas, antigamente, na maioria das vezes, a gente tinha essa visão de que, por exemplo, se você trouxer um produto importado, você vai ter um produto de melhor qualidade. Hoje já não passa mais por isso, né? Hoje você tem ótimos produtos no mercado interno aqui, no mercado nacional, tá? Mas tem esse fator, ele pode ser um fator forte de competitividade, tá? É uma coisa diferente que está chegando no mercado, e se ela atender esse consumidor, as necessidades e desejos desse consumidor de alguma forma, eu vou criar uma concorrência aí meio bruta, tá bom? Então, quais as modalidades aqui de internacionalização? Então, quando que uma empresa ela pode ser considerada internacional, né? Então, eu tenho aqui 5 fatores que podem fazer com que essa empresa seja considerada internacional, tá? O primeiro fator, a exportação indireta, tá? O que é a exportação indireta? Quando eu produzo um produto aqui no Brasil, eu mando para um intermediário fora do país e ele vai fazer a distribuição desse produto, tá? Então, eu passei por um intermediário. A exportação indireta, eu estou mandando o produto para fora, passando por um intermediário para que ele seja distribuído, tá? A exportação direta, ele não passa por esse intermediário, tá? Ele é mandado diretamente para o consumidor final, ok? O licenciamento. No licenciamento, eu não vou produzir o produto
aqui para mandar para fora, tá? Eu pego e licencio uma empresa que tem as qualidades que eu acho que elas devam ter, tal. Eu licencio ela para que ela produza o meu produto lá fora, tá? E distribua esse produto para o mercado lá de fora, tá? Então, eu estou licenciando, eu estou dando uma licença para que ele produza lá fora. Não estou mandando, não estou exportando o meu produto, tá? A joint venture é uma situação diferente, tá? Apesar de ser muito parecida com a questão do licenciamento. No joint venture, eu pego o mercado com as mesmas características que a minha, por exemplo, eu vendo cerveja e eu pego um cara ali do outro país, tá, que vende cerveja, para ele aproveitar a estrutura dele para que ele distribua o meu produto. Tá? Então, isso acontece muito. Por exemplo, a Ambev ela tem várias marcas de joint venture, né? Ela tem várias marcas que vêm para ela distribuir para o mercado interno aqui. Tá? Ela que assume, por exemplo, as vendas desse produto e ela que abastece esse mercado externo. Ok? Interno, aliás. Ok? Ou seja, também pode ter um investimento direto do estrangeiro, ou seja, uma empresa que vem, se instala e faz um investimento aqui para que o seu produto seja produzido aqui. Então, são esses 5 fatores aqui que são modalidades de internacionalização. Eu vou ser considerado uma empresa internacional se eu tiver alguma dessas formas de poder comercializar o produto. Tá? Então, vamos ver elas aqui, ó, de forma mais específica, tá? Então, ó, modalidades de internacionalização. Ó. De longe, né, a maneira mais usual e mais simples de qualquer empresa se tornar internacional é a sua exportação, ou seja, eu vou mandar o meu produto para fora, tá? Ela pode ser realizada por meio de envios diretos, ou seja, quando eu envio direto para o meu consumidor final ou para o distribuidor final, né? Para clientes no exterior, ou a distribuição, ou a distribuidores localizados nos países receptores, ou seja, os intermediários. Tá? Eu mando para uma empresa lá de fora e ela faz essa distribuição. Então, isso são intermediários. Ok? Então, isso é exportação direta ou indireta. Direta, volto a falar para vocês aí, exportação direta, quando ela não passa por ninguém, ela vai direto lá para o distribuidor final ou para o consumidor final. Tá? Já a indireta, eu vou utilizar um intermediário, tá, para que faça essa distribuição. Beleza? Essa é a forma utilizada pela esmagadora maioria das micro, pequenas e médias empresas, né? O risco inerente ao processo é limitado e pode ser controlado mais facilmente. Quanto menos, vocês vão lembrar lá nas aulas de canais de distribuição, que quanto menos intermediários eu tiver, né, menos risco eu vou ter, menos conflitos eu vou ter, tá? E eu vou poder controlar isso mais facilmente, ok? Então, a rentabilidade do processo, ela é razoável, e o controle dos produtos ao longo dos canais de distribuição é normalmente reduzido. Quando eu coloco um intermediário no meio, tá? O risco aqui, normalmente, ele passa a ser um pouco maior, ok? Então, a rentabilidade, ela é boa, porque eu só tenho poucos intermediários, tenho 1 ou 2 aí intermediários, e o controle do produto ao longo dos canais, normalmente, ele é reduzido. Coloquei um intermediário no meio, estou reduzindo o controle, ok? Outra forma de internacionalização, ó, é o licenciamento. Por esse sistema, os produtos não são exportados, isto é, não são transportados de um país para o outro. O licenciamento prevê um contrato entre 2 empresas em que uma, sendo detentora de know-how, acorda com outra transferi-lo mediante uma retribuição.
Então, por exemplo, eu tenho lá fora uma empresa que tem uma qualidade boa, né, um know-how bom, que eu acho que tem as qualidades, as mesmas qualidades que são as do meu produto aqui. Ao invés de mandar o meu produto como exportado, tá? Às vezes vale muito mais a pena eu usar o know-how dessa empresa de fora para fazer o meu produto, tá? Aí, pessoal, eu preciso ver uma série de coisas que se são vantajosas ou não. Por exemplo, às vezes você vai exportar para um determinado país que a taxação ela é muito grande. Aí compensa você procurar uma empresa com know-how para poder produzir lá fora, tá? Às vezes, você exportar para determinados países, por exemplo, vai mandar lá para o Paraguai, não tem taxação, não tem nada, tal, não sei o quê, vale mais a pena você mandar o seu produto para fora, tá? Tanto é que, às vezes, por exemplo, quem já foi para o Paraguai sabe do que eu estou falando, né? Quem já foi para o Paraguai aqui em Ponta Porã aqui sabe que o combustível Petrobras que vai daqui para lá é vendido pela metade do preço que é vendido no Brasil. Então, vai entender, né? Vai entender essas coisas. Então, aqui tem internacionalização aí. Às vezes vale a pena, às vezes não. Exportar, às vezes vale a pena, às vezes não, né? Então, esse tipo de internacionalização, né? Atualmente em rápida expansão, tá? Que é o de licenciamento, nomeadamente na sua forma de franchise, ao permitirem aos franqueados uma rápida expansão do seu negócio. Conferem ao licenciador um controle mais efetivo dos produtos ao longo dos canais de distribuição. Pessoal, se eu uso um know-how, por exemplo, na franchise, tá? É diferente de você do licenciamento, tá? No licenciamento, eu estou dando autorização para alguém produzir o meu produto lá fora. No franchise, eu estou deixando alguém utilizar a minha marca, tá? Se isso for produzido lá fora, tudo bem. Eu posso até falar que isso é um licenciamento, tá? Mas o franchise, às vezes, eu dou autorização, por exemplo, para que você venda a minha marca lá fora. Então, às vezes, eu posso exportar ela ou produzir ela lá fora, tá? Professor, voltou aqui, que estava difícil aqui de entrar, a internet estava muito ruim. Tá, beleza, Lucas, tranquilo. Eu nem tinha visto aqui, ó, porque eu tô ele não aparece aqui para mim. Mas os outros tá beleza, né? Não tá ruim o áudio não, né? Era mais o seu ou era de todo mundo? Dê um feedback aí para mim. Fora o Lucas aí, tá tudo ok com os outros ou não? Sim. Tá, né? Então, beleza. Então, vamos voltar lá. Hoje a gente termina mais cedo, porque esse assunto aqui normalmente é mais tranquilo, tá? É só essa aula, só que é de internacionalização, se eu não me engano, ok? E, na verdade, ele é um finalzinho da outra, né? Então, como eu ia dizendo, né, o franchise, às vezes, ele pode ser uma forma de licenciamento, ou, às vezes, ele pode enviar produtos para fora. Por exemplo, você abre uma loja lá fora com a sua marca, você envia para lá e essa loja vende a sua marca lá, tá? Então, normalmente, né, estão associados a um processo de licenciamento forte investimento em publicidade. O franchise, pessoal, normalmente você tem um controle muito grande sobre o que é vendido, né? Até porque, se você for falar em franchise, o franchise, como é que ele funciona? Eu tenho um know-how, tá? Eu faço franchise para você, ou seja, eu dou autorização para você vender a minha marca e você tem que seguir as minhas regras, tá? Eu costumo até dizer, eu abri uma situação de franchise, né? Quando minha marca ela começou a ficar muito forte, eu abri uma situação de franchise. E aí eu costumo dizer que eu passei para o meu irmão
Os franchises é o pior franqueado que existe. Porque teu irmão, ele acha que ele pode tudo, ele acha que ele pode burlar a regra, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, né? Quando você coloca isso em contrato, como a outra que não seja teu irmão, é mais fácil de você colocar o franchise. Então, eu nem sei se aquilo que eu fiz foi franchise, porque o cara não respeitava as regras, né? Então, fica difícil, tá? Então, aqui, ó, no franchise, como é que ele funciona? Por exemplo, eu te dou autorização para você utilizar a minha marca, tá? E você vender a minha marca. E, normalmente, sou eu que componho o seu quadro de produtos. Tá? Eu que vou falar aquilo que você deve vender ou não. Por quê? Porque eu tenho know-how. Tá? Eu tenho conhecimento daquilo que vende e o que não vende. Beleza? Então, eu vou interferir e eu vou ter um controle muito maior sobre você. Tá? Inclusive, por que esse controle? Porque, às vezes, quando se fala de franchise, eu estou falando de um produto que eu tenho que pagar royalties. E o que são royalties? Eu estou te dando o direito de você vender a minha marca, só que enquanto você estiver vendendo a minha marca, você vai me pagar royalties. Tá? Ou seja, uma porcentagem daquilo que você vende. Tá? E aí, lógico, né, que eu tenho que ter um controle muito grande. Ok? Então, esse assunto é legal. Eu vou ver se eu trago algum vídeo para vocês falando sobre franchise, tá? Que ele é bem legal. Por quê? Existe uma série de coisas que você envolve aí quando você fala de franchise. Então, por exemplo, por que você não vê, por exemplo, uma loja do McDonald's em Dracena, né? Que já é um centro um pouco maior, que todas as cidades vão para ali e tal, não sei o quê. Por que você não vê um McDonald's em Dracena? Tá? Porque eles não autorizam abrir um franchise da loja deles lá. Não é interessante que o McDonald's feche sua loja por falta de clientes, tá? Porque aí eles estão queimando o franchise deles. É interessante que eles coloquem em lugares certos. O que são lugares certos? Por exemplo, o McDonald's normalmente ele autoriza uma loja física que vende, que tem cadeiras para o pessoal sentar, tal, não sei o quê, acima de 200 mil habitantes. Abaixo disso você não consegue, mesmo que você tiver tanto dinheiro, né? Se você tiver o dinheiro para abrir e quiser correr o risco, eles não vão te autorizar. Tá? É assim que funciona o franchise. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Tem um controle muito grande. Tá? Às vezes, até tem franchise que é engraçado, que às vezes até, se você não tiver o perfil que eles querem, você não, por mais dinheiro que você tenha, você não consegue comprar a franchise deles, não te autorizam. Tá? Se você não tiver algum histórico de vendas com algum determinado produto, tal, eles não te vendem. Tá? Tem franchise que é mais rigoroso. Ok? Então, eles que dão treinamento para funcionário, eles que vão trabalhar toda a estrutura da loja física, por exemplo, de decoração da loja, tal. Então, vocês veem aí que o controle é muito grande, mas é muito grande mesmo em franchise. Tá? Então, normalmente, né, estão associados a um processo de licenciamento, forte investimento em publicidade. Por que um forte investimento em publicidade quando se fala de franchise? O interessante do franqueador, tá? Quem que é o franqueador? Aquele que está vendendo o franchise. O interessante do franqueador é que a sua marca esteja em evidência, porque assim você vai fazer com que os seus franqueados vendam melhor os seus produtos. E aí todo mundo ganha na cadeia. Tá? Então todo mundo ganha nessa cadeia produtiva. Então, quanto mais forte estiver a minha marca, e por isso que vocês veem aí algumas marcas em evidência, Hering e tal, não sei o quê, algumas marcas que vendem franchise aí, em evidência justamente por causa disso, em publicidade justamente por causa disso. Tá?
Então, a fim de provocar uma forte notoriedade da marca, ó, que eu estou falando aí, ó, a marca ela precisa estar em evidência. Então, há investimentos muito grandes em publicidade. Em um prazo relativamente longo, até que o negócio esteja funcionando em pleno vapor. Então, o franchise ele vai fazer tudo, o franqueador ele vai fazer tudo para que você entre dentro de um faturamento previsto por eles, tá? Então, vocês veem aí, de tudo isso que eu falei, o tanto de controle que você precisa ter dentro do franchise, até porque, pessoal, hoje em dia existem leis, tá? Para franchise. Antigamente não tinha tantas, hoje existe. Quando você está vendendo uma franquia para uma pessoa, você está vendendo um sonho para ela, você está falando que você vai garantir que em determinado tempo ela vai ter rentabilidade, ela vai ter retorno sobre aquilo. Tá? E isso hoje é lei. Se você não conseguir cumprir isso, por quê? Porque estava tendo um monte de gente no mercado que, por exemplo, tinha um ano de loja, ia lá e o cara era muito lábio, ia lá e fazia, né, abria o franchise e vendia um monte de franquias. Aí fechava um monte de franquias. Tá? Aí não compensava. Por quê? Porque sua marca não estava sendo evidenciada. Hoje em dia já não. Hoje em dia você tem leis que protegem o franqueado. Tá? Hoje em dia, se você está garantindo uma coisa, você vai garantir ela em contrato. Tá? Então, essas leis, não sei como é que está até hoje, eu preciso dar uma olhada nisso. Tá? Vou confessar para vocês que eu não li sobre isso ainda, mas eu sei que foi feito leis aí, não sei quando que foi feito, mas foram feitas leis que garantem ao franqueado algumas coisas aí, tá bom? Uma terceira e mais envolvente forma de internacionalização são as joint ventures, que eu falei para vocês aí, ó. Joint ventures, normalmente você pega uma empresa que seja do mesmo padrão, mesmos produtos que você vende, né? E você faz com que ela faça essa distribuição, essa venda fora do país, porque ela tem mais know-how que você lá fora, tá? Então, ó, uma terceira e mais envolvente forma de internacionalização são as joint ventures, né? Sistema em que duas ou mais firmas com características complementares se juntam, partilhando os investimentos e o risco, tá? Então, eu posso utilizar uma empresa de fora para vender o meu produto, tá? Que tem as mesmas características que eu, e em troca disso eu vou dar uma parte do lucro para ela, tá? Então, ó, normalmente em mercados externos, né, uma firma junta-se com outra do mesmo país para compartilhar seu know-how e seu conhecimento do mercado, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu quero colocar o meu produto não só fora, tá? Às vezes eu quero colocar o meu produto lá no Rio Grande do Sul. E tem uma empresa do Rio Grande do Sul, na mesma situação que eu, que quer mandar seu produto para cá. Então, às vezes, eu faço essa troca com ela. Tá? Também é válido. Esse tipo de associação é vulgar acontecer com firmas de países menos desenvolvidos, que por se situarem em locais estratégicos ou perto de matérias-primas essenciais, né, precisam se associar a quem tem conhecimento de processos tecnológicos avançados e mercados para seus produtos. É o que acontece hoje, por exemplo, se você pegar hoje um produto Nike, às vezes um produto da Adidas, você vai ver lá, né, da ASICS e tal, que ele é produzido na Indonésia, tá? A Indonésia, ela não tem, por exemplo, a condição de colocar um valor numa marca, tá? Grande, mas eles têm uma matéria-prima em abundância. Então, o que eles fazem? Por exemplo, o Chile faz muito isso.
tá? Aliás, o Peru faz muito isso. Peru, para quem não sabe, produz um algodão, tá? E ele se chama algodão pima. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, tá? O Peru hoje produz um algodão chamado algodão pima. Ele é o segundo melhor algodão do mundo. Ele só perde para o egípcio, tá? E esse algodão pima, algumas empresas mandam a sua marca para lá para ser produzido com esse algodão pima. Então, por exemplo, algumas marcas que vocês conhecem, algumas marcas grandes aí, como o Lacoste, né? Lacoste produz masculino e feminino, todo mundo deve conhecer. A Lacoste, ela manda seus produtos, tá, para serem produzidos no Peru, para que seja produzido nesse algodão pima. Tá? E aí, lógico, né, que ela vai ter o controle de qualidade e tal, né, desses produtos, e aí, dali eles vão para o mundo inteiro. Tá? Então, ela utiliza esse know-how, ela utiliza essa matéria-prima para poder mandar esse produto para fora. Tá? Então, são joint ventures. Ok? Na Indonésia, lá, vocês veem aqui, você recebe muito produto feito na Indonésia, feito no Peru. Tal. Eu tenho vários. Quem tiver a oportunidade, pessoal, custa mais caro, mas vale muito a pena. A diferença do algodão é uma coisa fantástica. Tem várias camisetas desse algodão. Mas é aquela coisa, enquanto uma camiseta de algodão normal custa 15, 20, 30 reais, essa aí ela vai custar 90, 100, 200 reais. Tá? Dependendo da marca aí que você colocar, o custo dela às vezes pode ser 8, 10 vezes maior, mas vale muito a pena. O negócio, além dele durar muito mais, ele é muito confortável. Tá? Então, esses são as joint ventures. Eu uso o know-how de outra empresa que ela tem para produzir determinadas coisas. Se não fosse assim, por exemplo, a Lacoste, ela não teria um produto de tanta qualidade. E aí vale a pena, por exemplo, você mandar de volta para ela mandar para os outros lugares? Não. Ela firma uma joint venture, tá? E dali ela envia para o mundo inteiro. Não precisa voltar lá para os Estados Unidos, tal, não sei o quê, para ela enviar isso. Ok? A quarta forma de investimento, né? A quarta forma é o investimento direto estrangeiro, ó, que uma firma resolve investir por conta e risco e estabelece-se em outro país. Então, a empresa vai lá e monta ou sua fábrica ou monta seu distribuidor lá fora, tá? Aliás, monta aqui, né? Então, ó, os rendimentos dessa operação são potencialmente maiores, é lógico. Se você não tem intermediários, né, o investimento, o rendimento vai ser maior, tá? Assim como o risco também. Tá? Eu estou saindo da minha zona de conforto, eu estou saindo da minha zona de risco aí, né? Estou indo para um risco maior, aliás. Tá? Então, nesse sistema, a empresa também pode controlar seus produtos ao longo do canal de distribuição. Então, se eu não tenho um canal de distribuição aí, ou se os canais de distribuição estão interligados a mim, que é o caso, por exemplo, da Coca-Cola, né? Ela veio, a Coca-Cola é de fora do país, né, americana, vem, se estabelece no Brasil, utiliza os intermediários dela, tá? Não são intermediários terceirizados, às vezes, né? Ela utiliza centros de distribuição terceirizados, sim. Tá? Então, por exemplo, você monta um centro de distribuição, é só um centro de distribuição Coca-Cola. Tá? Ela apresenta maior risco, é lógico, que se ela está se estabelecendo, ela está assumindo os riscos, né? Mas também a rentabilidade, logicamente, é maior. Se eu não tenho, quanto menos intermediários eu tiver, mais a minha rentabilidade vai ser maior. Beleza? E a última aí, né? Aliás, ainda nessa questão do mercado mandar para cá, né?
Sempre que as condições do mercado se tornem estáveis, ó, e sempre que a política empresarial seja de expansão, aparece o investimento direto estrangeiro. A gente vê isso direto nos telejornais aí, né? Quando a estabilidade do país ela está legal, por exemplo, não há brigas políticas, que nem está acontecendo agora, tal, não sei o quê, a tendência é o quê? De que o dólar baixe, tal, não sei o quê, essas empresas vêm se estabelecer aqui, tá? Então, isso lógico, né? Aí ela aparece esse investimento direto estrangeiro, tá? Essa é uma sequência típica, ó, do percurso de uma empresa para a internacionalização. Não querendo concluir que seja o mais aconselhável nem o mais usual. Por que, que não é o mais aconselhável? Porque à medida que você se instalou ali numa estabilidade, ela também, ao longo do tempo, podem ter instabilidades, tá? Nós vimos aí no governo, se não me engano, foi do Lula, da Dilma, que os caras abriram Petrobras na Bolívia, né? E o que, que aconteceu? Na estabilidade, quando assumiu lá o presidente maluco lá que é o índio lá, esqueci o nome dele, né? Ele pegou e falou, não, aqui quem manda somos nós e empresa não existe Petrobras aqui, a empresa é nossa, tá? Então ficou ruim, né? Ficou ruim aí no caso, né? Então as situações, ó, variam de empresa para empresa e de mercado para mercado. Então por isso que ele fala aqui que não é aconselhável, não é o mais aconselhável, tá? O passo de maior implicação é o do investimento direto estrangeiro, pois tem a ver com a análise dos riscos, ó, políticos, de nacionalização, de expropriações, como aconteceu na Petrobras, ou com dificuldade de expatriar os lucros obtidos das operações. Quer dizer, uma empresa que está se instalando aqui, ela gera lucros aqui, tá? E como é que ela vai expatriar esse lucro lá para fora? Tá? Existem normas, não é assim, tipo, você vem de fora, ganha todo o dinheiro aqui e manda lá para fora. Não é assim que funciona, né? Você tem uma série de coisas aí que você tem que fazer, né? Então, esses riscos, ó, são importantes quando se trata de investimentos feitos em pontos de vendas, tá? PDVs aqui, lembro vocês que é ponto de venda. Então, quando eu coloco pontos de venda fora do meu país, né, eu preciso analisar tudo isso, esses riscos todos, se vale a pena ou não. Beleza? Para terminar aí, ó, né, as vantagens competitivas do investimento direto estrangeiro, pelo fato de as unidades de produção estarem implantadas nos mercados de atuação, são grandes e, por vezes, torna-se inevitável esse tipo de atuação. É lógico, se eu não tenho intermediários, é lógico que eu vou ganhar mais, a rentabilidade vai ser maior e tal. Existem os riscos? Existem, mas à medida que existem os riscos também, existe uma lucratividade maior, tá? À medida que as empresas evoluem da posição de exportadores indiretos para investidores diretos, o risco de suas operações comerciais elas aumentam. Quando eu não tenho ponto de venda lá fora, pessoal, é só eu parar de vender, tá? Agora, quando eu envolvo ponto de venda, por exemplo, em indústrias fora do país, tal, não sei o quê, é muito mais difícil para eu sair fora. Então, os riscos são muito maiores. Só que, logicamente, que os lucros são muito maiores em contrapartida. Tá? Então, por exemplo, se eu estou mandando lá para fora, estou fazendo ponto de venda, eu estou montando fábricas lá fora, que são os meus pontos de vendas, os meus pontos de fabricação, de intermediação, tal, né? À medida que eu utilizo esse tipo de coisa, logicamente que a minha rentabilidade vai ser maior. Beleza? Então, por hoje era isso. Deixa eu fazer a chamadita.
lembrando aqui que tem mais aula aqui nas outras aqui. Aqui eu tô com essa lista aqui, mas ainda tem a da primeira ou segunda aula lá que está no meu outro computador que está arrumando. Beleza? Então não se assustem aqui, que esse aqui está faltando aulas aqui, ó. Clesley. Tá aí. Daiane. Daiane não tá? Felipe. Presente. Gabriela. Presente, professor. José Luiz. Presente. Nana. Lucas Correia. Tá aí, né, o Lucas, né? Não tava. Ah, tá, beleza. Lucas Natan. Aí, Monique. Presente. Wesley. Beleza. Então tá bom, pessoal. Então amanhã a gente continua com marketing, né? E aí amanhã a gente fala mais. Ok? Boa noite para todos. Como eu disse, hoje a gente terminou um pouco mais cedo, porque a matéria é mais curta, né? Continuidade lá das outras. Ok? Então, boa noite para todo mundo. Até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.